Olá, alunos. Bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Projetos de Redes de Informática. Hoje falaremos sobre a norma ABNT, a NBR 14565. Com objetivos, esperamos que você possa compreender a importância da utilização de normas em cabeamento estruturado, que você relacione os principais símbolos que são utilizados pela norma NBR 14565, uma vez que estamos falando de projeto e alguns desenhos precisam ser feitos. Nós vamos começar a fazer isso hoje. E conhecer as principais padronizações que são relacionadas a essa norma e a qual nós iremos trabalhar durante as próximas aulas também. Muito bem. A NBR é uma norma brasileira que foi criada em julho de 2000 pela ABNT. E ela vai tratar de diversos padrões, né, na área de cabeamento estruturado e projetos de telecomunicações para uma rede interna. Dentro dessa norma, ele definiu alguns nomes que nós já conhecemos, né, são subsistemas de cabeamento estruturado. No caso, na aula passada, nós tínhamos falado de 6 subsistemas. A norma brasileira traz um 7º subsistema, que é o cabo de interligação externo. Mas nós podemos ver aí pelo desenho, né, 2 prédios. Aqui a área de trabalho, né, o número 1 aqui, mostrando aqui os pontos na área de trabalho. Aqui um AT, um armário de telecomunicações. O número 2 aqui representando a rede secundária, a qual nós conhecíamos por rede de cabeamento horizontal, mas essa é uma nomenclatura usada no padrão da ANSI, da ANSI, né, na norma 606 da ANSI. Aqui na norma brasileira nós chamamos de rede secundária. A rede primária, por exemplo, aqui, saindo da sala de equipamentos, o SEC, e chegando até os armários de telecomunicação. Então eu tenho aqui uma sala de equipamentos principal, ligando os armários de telecomunicação em cada um desses andares aqui. Então, rack com rack, né, a ligação é chamada de cabeamento primário, de rede primária, nível 1, aquela que nós conhecemos por cabeamento vertical ou backbone. O número 5, já falei, é a sala de equipamentos, né, em 2 prédios aqui, 2 salas de equipamentos. O número 6 é a sala de entrada de telecomunicações, nós conhecemos por as instalações de entrada, né, uma sala que vai abrigar os cabos que fazem interligação, e o cabo de interligação externo que vai interligar essas 2 redes, né, o tipo de cabo usado normalmente é uma fibra ótica, fazendo essa relação aí no desenho. Uma questão importante na norma é a definição quanto aos comprimentos de cabos e tipos de cabos que são utilizados no projeto de redes. Aqui representado a área de trabalho, né? Lembrando que na área de trabalho nós temos o outlet e o ponto, então esse retângulo aqui representa isso. Para conectorizar o ponto ao computador, nós precisamos de um cabo. Esse cabo é chamado de line cord, que é o cabo que você liga no seu computador a uma tomadinha aí na parede ou aí no laboratório onde você possa estar fazendo os experimentos desse curso. Este cabo ele tem um comprimento máximo de 3 metros, representado aqui no desenho por L1, e a gente tem aqui então 3 metros nessa distância na área de trabalho. Lá no armário de telecomunicações, na sala de equipamentos, ou então no armário de telecomunicações do próprio laboratório, nós temos aqui a possibilidade de interligação entre o rack e o switch, né, dividido aqui em 2 partes. Eu posso ter, por exemplo, 2 patch panels. Quando eu tenho 2 patch panels, a representação é esse símbolo aqui em cruz. Não se preocupem com isso, nós vamos usar a representação chamada de diagrama unifilar lá para a aula 6, então um pouquinho mais para frente essa representação, mas só para nós conhecermos aí as distâncias. Então eu usava 3 metros aqui na área de trabalho, e aqui somados os cabos de manobra, né, os cabos que são ligados entre o patch panel e o switch, nós chamamos de patch cords, eu tenho mais 7 metros, então eu já gastei 10 metros de cabos. E o cabo que é fixo, o cabo secundário, aquele que é fixo na parede,
nós chamamos de cabo secundário e a extensão máxima dele é de 90 metros. Essa bolinha aqui representada é um negócio que nós chamamos de ponto de consolidação de cabos. Às vezes, como não é permitido fazer emendas nos cabos, às vezes utiliza-se um dispositivo para que eu possa distribuir melhor os cabos na rede, é chamado de ponto de consolidação. Mas não se preocupem com ele, e também nos nossos projetos, nós vamos fazer projetos bem menores, e nós não vamos utilizar esse tipo de elemento. Mas ele está dentro da norma, por isso que está sendo considerado aí. Muito bem. Vamos ver agora as questões de identificação de cabos. Todos os cabos, pontos e trechos de cabos na rede, no desenho, no projeto de rede, ele deve ser identificado. Tem que ter uma nomenclatura e tem que ser uma nomenclatura padronizada. Eu não posso dizer, este aqui é o ponto do Zé. Poxa, quem é o Zé na rede? De repente era alguém que tomava conta, daquele computador, naquele espaço na rede, mas ele não vai ficar ali para sempre. Então eu não posso dar nomes aos pontos desta forma. Existe uma padronização. Esse sistema de identificação é a identificação para trecho de cabos, esse que está mostrado aqui. Eu prefiro mostrar ele aqui para vocês no exemplo. Esse aqui é a sintaxe descrita, nós colocamos aqui à esquerda, onde está aparecendo aqui, ó, XX. O XX é a quantidade de cabos. Então imagine que naquele trecho da rede eu vou ter 20 cabos. Eu escreveria aqui 20. Esse CWY é uma representação para dizer qual é o tipo de cabo. O C vem de cabo, o W ali eu posso usar um P se o cabeamento for primário, um S se for secundário, ou um I se o cabo for de interligação. E aqui no Y vai ser a quantidade de pares. Ele pode ser CPU, que seria um cabo UTP de 4 pares, por exemplo. Se for fibra ótica, a representação é utilizando a letra F, de fibra ótica. Se o cabo for blindado, a gente usa o S de STP. Bom, aqui embaixo tem um exemplo mostrando, é mais fácil olhar pelo exemplo do que pela sequência aí mostrada na sintaxe. No exemplo aqui de baixo, nós temos 6 cabos, CSU, cabo secundário UTP, de 4 pares. Esses cabos estão no 15º pavimento, então essa representação aqui à esquerda, onde está aqui como YY, XX, e no exemplo 15, é o andar, o pavimento, e aqui é a sequência de pontos, vai de tanto a tanto. No nosso caso vai de 1 a 6, como são 6 cabos. Repetindo, 6 cabos secundários UTP de 4 pares que estão no 15º pavimento, no 15º andar de um prédio, e os pontos vão de 1 até 6. Aqui mais alguns exemplos para outras identificações. Nós também identificamos, além de identificar os trechos de cabos que são colocados na saída do rack, por exemplo, a gente tem que fazer essa identificação. A gente faz a identificação também de um ponto. O ponto é aquele que fica na tomadinha, lá no outlet, a parte externa. O usuário, quando ele olha para aquilo, ele sabe, opa, esse aqui é o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, enfim. Uma representação aqui no exemplo, aqui nessa tabela, na coluna do meio eu tenho o formato na sintaxe e à direita um exemplo. Então, PT 2x e 3x aqui. Então, é um PT 02056. Significa que esse ponto está no segundo andar e é o ponto de número 56. Então, essa representação aqui do meio identifica o andar, o piso. Ela é sempre representada com 2 dígitos. E na sequência, com 3 dígitos eu represento o número do ponto. 056, 001, enfim, eu tenho que representar dessa forma. Bom, além da representação na tomada, se eu tirar a tomada e olhar o cabo que chega naquela tomada, no RJ45 fêmea, eu vou ver uma nomenclatura também para identificar aquele cabo. Essa aqui é feita no cabo. Então eu tenho a representação do cabo, o número do pavimento e o número do ponto. No exemplo aqui, o lado mais fácil de ver é um cabo secundário UTP, que está no segundo pavimento e o ponto de número 56. Então esse que eu mostrei no exemplo anterior seria a parte externa, aquela que é visível para o usuário, e essa aqui é que está escrita no cabo.
Todos os trechos de cabos devem ser identificados desta forma. Se for de fibra ótica, por exemplo, aqui, mostrando aqui na fibra ótica, olha só, eu tenho um cabo de fibra ótica, o G vem de geleado, o MM é uma fibra ótica de multimodo e são 2 pares de fibra. Então essa é a simbologia, é o jeito que se escreve, né, que é padronizado. Olha aqui embaixo, no exemplo de baixo. Eu tenho um cabo de fibra ótica SM, né, cabo de fibra ótica SM vem de single mode ou de monomodo, também são 2 pares de fibra, né, fibra ótica representado aqui. Aqui um exemplo mostrando aquilo que eu falei da representação na tomada, né, naquela que a gente vê de frente, aquela que o usuário vê. Então é o ponto de número 3 que está no pavimento 2. E aqui no cabo a gente escreve também, né, a parte interna do cabo, cabo secundário no segundo pavimento do ponto de número 3. Então é assim que a gente identifica, tanto aqui na tomada, quanto no painel de conexão, no patch panel. A gente também, na outra extremidade do cabo, nós colocamos essa representação. Essa aqui é uma simbologia utilizada no desenho, na planta, né? Vocês vão fazer o exercício da semana aí do encontro presencial, utilizar essa tabelinha de simbologias, né? Eu passei isso na apostila, vocês têm isso mais completo. Então a identificação dos pontos, elas são sempre um triângulo, né? Então um triângulo cortado ao meio são 2 pontos. Um triângulo aberto é um único ponto. Aqui cortado ao meio também, a diferença desse do primeiro é que aqui a gente tem representação de altura. Por exemplo, esse primeiro está a 30 centímetros do piso, esse daqui já está a 1,5 metro do piso. Esse daqui já é também a 1,5 metro do piso, né? Um ponto, uma representação. Esse aqui tem uma elipse em volta dele, é um ponto que a gente diz que é um ponto de piso, é localizado no piso e não na parede. Aqui ao lado a representação na planta da distribuição dos cabos, ou seja, os cabos eles têm que passar dentro de algum tipo de duto, de canaleta, de eletrodutos, de eletrocalhas, enfim, mostrando aqui no desenho um traço único, a tubulação passando tanto pelo piso quanto pela parede. Tracejado é uma tubulação passando pelo teto, um traço-ponto, a tubulação passando sobre o piso elevado, né? Em alguns call centers, por exemplo, utilizam muito o piso falso, um piso elevado, para a passagem dos cabos por debaixo do piso. Um traço com 2 pontos é uma canaleta, geralmente aquelas canaletas plásticas que ficam na parede. Dois traços contínuos é um duto de piso, também normalmente utilizado para interligar a parte externa do prédio, do edifício. Esse que parece uma escadinha aqui é a eletrocalha. A eletrocalha ela é metálica, ela pode ser perfurada, ela pode ser aberta. Nós vamos ver alguns tipos de sistemas desses aqui na próxima aula, algumas figuras de eletrocalhas. Essa que tem parecida também com a eletrocalha mostrada anteriormente, só que agora ela está preenchida, é a mesma eletrocalha, só que agora passando pelo fogo. E aqui embaixo, o todo pontilhado, é uma eletrocalha sobre o piso elevado. Vamos ver alguns exemplos como é que fica isso no desenho. Aqui no exemplo 1, isso aqui representa uma parede, pessoal. Nós estamos vendo o cantinho de uma parede só para fazer a representação. O AT é o armário de telecomunicações, e saindo do armário de telecomunicações, a gente tem uma eletrocalha. Então, se eu tenho os pontos aqui na rede, eles vão sair por aqui, por essa parte da eletrocalha, ou por esse lado aqui da eletrocalha. Esses triângulos aqui representam os pontos. Então, tem um ponto aqui, outro ponto de cá. Aqui são pontos duplos, estão vendo que ele está cortado ao meio. Né? Então, é só para representar como é que seria uma eletrocalha saindo no desenho, né? Como é que seria a eletrocalha saindo do armário de telecomunicações. É assim que é a representação, essa escadinha. Olha só esse outro exemplo. O mesmo armário de telecomunicações. Do lado aqui de cima nós temos uma eletrocalha com 2 pontos. Do lado de cá nós temos, primeiro, saiu da eletrocalha, do armário de telecomunicações. Essa bolinha com uma setinha para cima representa que tem uma eletrocalha subindo e ela vai para o forro. Lembra que essa pintado aqui era a mesma escadinha da eletrocalha, só que pintadinha no meio, ela é no forro. E aqui,
Passados alguns metros, desceu de novo a eletrocalha e continuou pela parede, onde a gente tem um outro ponto. Então a setinha entrando numa bolinha é porque está descendo uma tubulação e aqui está subindo uma tubulação. Aproveitando o desenho, eu coloquei aqui um ponto no piso, né, a representação de ponto no piso é essa elipse com um triângulo dentro, e ficou um pouquinho pequeno aqui no desenho, mas um tracejado duplo, dizendo que nós temos uma eletrocalha embutida no piso. A eletrocalha ela está sobre o piso falso, por exemplo. Mais um exemplo, quase que igual ao do anterior, aproveitei aqui o desenho, né, a única diferença é que eu coloquei aqui na parte externa da sala, provavelmente no quintal ou no terreno aí do edifício, uma caixa de passagem e aqui um duto, né? Uma representação em dois traços é um duto. Isso vai permitir ligar essa caixa de passagem com outro prédio na área externa, né? Vai passar pelo piso dessa área aí. No exemplo 4, agora quando a gente utiliza a tubulação, né, o duto de piso ou duto de parede. Esse duto parece uma mangueira, é como se fosse aquela mangueira, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma obra, uma construção, onde se faz toda a parte elétrica, é aquele cano, aquele duto que fica na parede, né, a parte já fica embutida, e a representação embutida ela é feita dessa forma. Ao invés de eu passar aqui por dentro da parede, a gente faz uma ligação ó, do armário de telecom até o primeiro ponto, está representando com esse traço aqui, né, curvo, que é um duto de parede. E desse ponto também para o outro ponto, também um duto de parede, passando isso dentro da parede. Esse aqui já está pelo piso, ó. Nós temos um ponto aqui no piso, ele não é uma eletrocalha, ele não está sobre o piso falso, ele está somente embutido, ao invés de ser embutido na parede. Antes de alguém ter feito o piso, né, ter feito uma parte de concreto, passou esse duto aqui para interligar o ponto de piso. Com o exemplo de número 5, agora nós vemos substituir a eletrocalha por canaletas. Então, o traço dois pontos, representa uma canaleta, e esse aqui é embutido no piso, né? Essa com traço ponto, embutidos no piso falso, né? Então, está sobre o piso elevado, a gente diz. Mais um exemplo final aqui, um exemplo completo. Aqui, ó, começando daqui, todos os pontos aqui representados nesse desenho estão no segundo andar, a gente vê aqui pelo número 2, né, representando aqui o segundo piso. São 99 pontos, cabo secundário de 4 pares, os pontos vão de número 3 até o 101. Chegaram aqui pelo forro, ó, representação aqui pelo forro. Aqui para baixo, já dos 99, nós temos 84 cabos secundários de 4 pares. São os pontos de número 17 a 6, que estão passando daqui para cá. Daqui para cima estão os outros 15, né? 15 com 84 dão os 99. E são os pontos de número 3 a 16 e também o ponto de número 101, que está seguindo para lá. Bom, aqui nós colocamos dois pontos, o ponto 2, o ponto 17 e o ponto 18 no pavimento 2. Bom, se eu tinha 84, depois desses pontos, nesse trecho aqui de cabo eu tenho 82. É isso que a representação vai mostrando. Vamos ver aqui acima. Bom, aqui eu tinha 15 pontos passando. Nesse trecho passaram dois pontos, o ponto de número 3 e de número 4. Então o 3 e o 4 desses 15 já foram aqui. Nesse trecho aqui tem uma tubulação, um duto de piso, né, onde eu tenho mais dois pontos, o ponto de número 5 e o número 6. Então dos 15 ficaram 2 aqui, mais 2 aqui, sobraram 11. Esses 11 pontos estão nesse trecho aqui da eletrocalha, né, isso aqui é uma eletrocalha. Que são os pontos de número 7 até 16 e também o ponto de número 101. Deixa eu voltar, né, antes do encerramento aqui, apertei sem querer. Número 101. E aqui, os pontos 15 e 16 aqui na sequência. Aqui é uma bolinha com uma setinha descendo. Descendo por pavimento de número 1. Então nós temos os pontos de 7 a 14. São 8 pontos de cabo secundário UTP de 4 pares descendo para o pavimento de baixo. E finalmente o ponto de número 101, aqui na extremidade dessa sala. Então, alguma coisa parecida com esse desenho é o que vocês vão fazer nessa semana no encontro presencial. Vão ter que usar aí essas tabelas, fazer consulta às tabelas, porque ninguém tem que decorar o que é uma eletrocalha, o que é um ponto de piso, o que é um duto, enfim. Ninguém precisa decorar isso.
Pessoal, tem muita coisa aí para aprender com relação à norma, e a gente aprende isso com a prática. Por enquanto, o que eu espero de vocês nessa aula é que vocês consigam localizar esses pontos aí na rede, saber o que é um triângulo, o que é um ponto duplo, conseguir fazer essas localizações, e na próxima aula a gente trabalha um pouquinho mais a ideia, para que na última aula nós façamos um projeto um pouquinho mais completo. A todos uma boa semana.